Mas vamos lá, então. Vocês acabaram isso daí quando? Foi ontem mesmo? Cara, a gente acabou faz um tempinho, só que como todo o trabalho que a gente faz, a gente Aham. deixa maturar, né? Então a gente faz, a gente pesquisa, a gente refina, aí a gente deixa descansando, aí depois a Aham. gente volta, vê de novo, colhe feedbacks, fala com a equipe, enfim, tudo isso. Aham. E aí a gente. Você até falou, né? Tipo, pode ser ontem, né? Quando eu te mandei mensagem, você falou Davi, assim, eu tô pode ser ouvindo, hoje tá? Vai mesmo. falando que eu tô ouvindo, peraí. Sim, sim. Você falou assim, pode ser hoje mesmo, tal, que não sei o que. Eu falei, por mim pode ser, porque já tava tudo pronto. E aí você, Aham. putz, só fiz depois, tal, pode ser amanhã. Eu falei, beleza também. Então, já para adiantar, Sim. hoje é o grande dia. Hoje é o dia que, assim como a gente conversou na última reunião, é o dia para a gente colocar um marco, para a gente Sim. realmente falar, ó, seguinte, existe uma Andrade antes da identidade visual, antes do trabalho, e uma Andrade depois do trabalho. Aham. Muitas coisas vão mudar, e eu quero já deixar isso claro, tanto para você quanto para Mariana, mas são todas mudanças muito positivas, mudanças que a gente percebeu que era necessário, não só para a empresa, mas também para o Gustavo como pessoa e para quem rodeia o Gustavo, como a Mariana, os funcionários, a família e tudo mais. É uma mudança um pouco mais coerente, um pouco mais contida, um pouco mais direcionada, e vocês vão ver durante a apresentação. Eu vou compartilhar a tela aqui e aí a gente começa. Quando vocês estiverem vendo minha tela, só dá OK, daí a gente começa. Vamos lá. Hoje é o grande dia, como eu disse, e primeiramente eu queria agradecer, né, como eu sempre faço, todos os contatos que a gente tem, Gustavo, porque de fato conversar com você e agora tendo a honra de conversar com a Mariana, dá para perceber que vocês são pessoas totalmente alto astral, e quando a gente fala alto astral, a gente fala de pensamentos elevados, de energia boa, e isso é muito bom. Como a gente falou na última reunião, estar rodeado de pessoas assim e ter essa conexão é muito positivo. Então, eu agradeço a confiança, agradeço o fato de ter entregue na minha mão esse trabalho, e a partir de agora a gente começa a falar sobre o projeto. E, Seguinte. e é muito louco, não, já que você me elogiou, eu tenho que te elogiar um pouquinho também, né? Mas é muito louco porque, assim, eu nunca senti tão confiante em deixar uma mudança que não é pequena da minha empresa na mão de alguém, Sim. como eu tô deixando, como eu tenho a confiança em você, sabe? Uhum. Não sei porquê, mas você me transparece ser uma pessoa de um coração muito agradável, e eu sei que dentro de qualquer trabalho que você fizer vai ter o seu melhor. Então isso Exatamente. acaba que me dá a confiança. Aproveita Sim. pro corte, hein? Se der. Não, cara, eu fico muito feliz porque é justamente isso que eu estava conversando até com alguns alunos meus. Eu falei, cara, o Gustavo confia muito em mim. E justamente por conta dessa confiança, a gente pode, entre muitas aspas, ousar um Vou pouquinho. usar. Óbvio que a gente vai ousar, mas vai ousar com responsabilidade. E aí a gente vai Exato. mostrar aqui. Bom, Gustavo, falando do seu nicho, falando da sua empresa, falando sobre o seu negócio, a gente, em algumas conversas, no formulário, em pesquisas, a gente chegou na seguinte pergunta: o que as pessoas buscam? E aí você pode me responder, abro até para a Mariana responder também. O que as pessoas buscam quando vão até a sua empresa? Quando elas chegam até a Andrade, o que elas buscam? Tá. Pode falar, meu amor, primeiro. Fala primeiro que eu tô resolvendo aqui. Cara, hoje, o meu cliente, ele acaba buscando não só a limpeza do nome, né? Eu acho que o Sim. meu cliente, ele busca a possibilidade de poder ter algo de novo. Porque dificilmente alguém vai comprar um apartamento à vista, por exemplo. Então, para eu ter um sonho de ter minha casa própria, eu preciso, por exemplo, poder fazer um financiamento, entende? Para eu Uhum. ter o sonho de um carro, eu preciso ter o poder de fazer. Agora vai ficar massa, hein? Então, eu acho que as pessoas elas não buscam a negociação, não buscam nem a limpeza do nome, mas elas buscam a renovação da esperança nelas, sabe? Sim, perfeito, perfeito. Mariana Peraí, quer que eu vou só tirar complementar? o som do outro aqui para não dar merda. Tranquilo. Cadê? Pronto, fechou. Podemos continuar agora. Agora vai ficar massa. Mariana quer complementar alguma coisa? Quer falar também? Não acredito que é isso mesmo. Perfeito. Seguinte, quando a gente fala sobre a Andrade e sobre o que as pessoas buscam, a gente chega em três pontos que a gente achou muito, muito evidente. As pessoas buscam facilidade,
as pessoas buscam também diferenciação e as pessoas buscam pertencimento. Tudo isso vai fazer sentido no final, mas de tudo o que a gente pesquisou, de tudo que a gente estudou, esses foram basicamente os 3 pilares que a gente identificou na Andrade. Não só na Andrade, mas também no nicho. E a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Primeira coisa, facilidade. A gente sempre, quando vai procurar um serviço, a gente procura um serviço simples, um serviço desburocratizado, um serviço que, entre aspas, é rápido. Não é rápido para a empresa fazer, mas é rápido para o cliente ter o primeiro contato, para o cliente entender como é que vai ser feito e para o cliente conseguir visualizar aquilo e tatear aquilo. Quando eu chego, por exemplo, no Gustavo e falo assim, Gustavo, quero limpar meu nome. Ah, então, você vai fazer isso, isso e isso. Eu penso, é só isso, mas é só isso para o cliente. Para a empresa, interno, de forma interna, é uma burocracia gigante. Só que para transparecer para o cliente tem que ser algo super simples. A diferenciação. A gente fala de, hoje em dia, no mercado, o visual e brilha os olhos. Aquela questão de impactar à primeira vista, o amor à primeira vista, a identidade visual diferente, o design que atrai, o vídeo que retém e tudo isso. As pessoas buscam cada vez mais se diferenciarem, seja por conta de uma cor, por conta de um elemento, por conta de uma palavra, um termo, um nicho, um subnicho e etc. E tem a questão do pertencimento, porque ao mesmo tempo que as pessoas querem ser diferentes, elas querem fazer parte de uma tribo, elas querem fazer parte de uma unidade, como foi dito anteriormente. Então as pessoas querem estar dentro de uma empresa, seja como funcionário, colaborador ou cliente, que elas se identifiquem com aquilo, que elas consigam ver na empresa uma coisa que a empresa está oferecendo, não de forma genérica, mas de forma pontual. Eu vou resolver um problema. Eu vou limpar o seu nome, não o nome de todo mundo, por mais que a empresa vá fazer isso, que esse é o foco da empresa. Mas quando você atende o cliente, é aquele cliente que importa, e nada mais. Dito isso, a gente parte para a questão da empresa, da Andrade. A Andrade tem tudo isso. E, além disso, a Andrade tem que ter tudo isso. Quando a gente fala de empresa, a gente não pode pensar na Andrade de uma outra forma. A gente não pode pensar na Andrade como uma empresa burocratizada, como uma empresa difícil, como uma empresa que gera atrito numa negociação, seja para com o cliente, seja para com o banco, seja de forma fazendo essa ponte. Tudo tem que ser muito simples. A pessoa tem que enxergar na Andrade a questão do pertencimento e tem que, ao mesmo tempo, ser atraída pelo olhar. Ok. Falando em facilidade. Facilitar o complicado, desburocratizar o que é difícil, sanar a dor de cabeça do cliente, prevenir problemas, simplificar a vida, colorir o cinza, trazer leveza e, muitas vezes, evitar o pior. São 16 anos simplificando a vida das pessoas. São 16 anos tirando o peso das costas das pessoas. São também 16 anos diluindo uma dor de cabeça. Quando você dilui uma dor, você torna a dor muito mais fácil de lidar. Quando você compartilha do mesmo problema ou você tem empatia pelo problema da pessoa, a pessoa se sente muito mais leve. É muito mais tranquilo para o cliente. Segunda coisa, diferenciação, design, atendimento, humanização, sem enrolação, comemoração, uma questão mais de ser vibrante. Igual o Gustavo falou nos stories esses dias, se você não comemora suas pequenas conquistas, você morreu por dentro. E esse é o diferencial da nossa empresa. Esse é o diferencial da nossa equipe. Tem que comemorar as conquistas e tem que ter transparência, tem que ter empatia. Não adianta o Gustavo Witt vestir o terno nos stories e fingir que é uma coisa, sendo que ele não é. O Gustavo é esse cara, o mesmo cara que entra aqui na reunião comigo, no off, é o mesmo cara que aparece nos stories, é o mesmo cara que comunica com os clientes dele e é o mesmo cara que fecha o negócio. Sem mais. É isso. E tem que ter essa diferenciação, porque quanto mais você é você, mais diferente você se torna no mercado. Diferenciação nesse caso, em questão de design, quando a gente fala. Nesse caso aqui, a gente tem um círculo cromático e a gente vê, muitas vezes, que no seu mercado, ainda mais quando se trata de financeiro, tem algumas empresas que estão no lado azul, tem outras empresas que estão no lado verde, algumas empresas estão ali no lado laranja, outras tantas também estão ali mais ou menos perto do vermelho, e a Andrade está aqui.
A partir de agora, a Andrade está localizada nessa parte do círculo cromático. Um azul que não é azul, um roxo que não é roxo. É a cor da Andrade. E só. A Andrade é diferente por isso. A Andrade começa a se destacar pelo círculo cromático. A partir do momento que você olha a Andrade no meio dos concorrentes, você vai identificar a Andrade, seja pela cor, seja pelo logo, seja pela tipografia, seja pelo conjunto da obra, mas você vai saber que aquilo é a Andrade. Chega de ser igual, chega de fazer parte do mesmo lugar e local que as outras empresas fazem. Pertencimento, Gustavo. Que Quando a gente fala massa. de pertencimento, a gente fala de empatia, a gente fala de espelho, a gente fala de reflexo, conexão, do semelhante e de igualdade. Não é porque, por exemplo, o seu nome está limpo que você não vai ter empatia por aquela pessoa que está procurando o seu serviço para facilitar a vida dela. Não é porque você consegue ter a sua casa própria já que você não vai se empatizar com quem está lutando e correndo atrás desses sonhos. E não só você, a sua equipe também. As pessoas que estão ao seu redor, quem você treina, quem você dá dica, quem você futuramente vai dar consultoria, mentoria e vai abrir serviços específicos sobre isso. E quando a gente fala de pertencimento, a gente também fala de se espelhar. E nesse nicho, Gustavo, até abrindo um pouquinho aqui, a gente achou uma dificuldade gigante, mas ao mesmo tempo uma facilidade muito específica. Talvez a empresa Andrade esteja naquele 1% que fala com todo mundo. Aquele 1% do público-alvo que, quando respondem o briefing, fala: nossa empresa fala com todo mundo. A gente olha para o briefing, cruza os braços e fala: será? Será mesmo? Aí a gente vai afunilando, vai ver que na empresa do fulano, do ciclano, fala com o público A, B. No seu caso, fala com o público desde o público D até o público A+. E isso acontece. E quando a gente fala sobre isso, sobre essa pluralidade, a gente fala sobre se reconhecer no outro. A gente começa a ter conexão, a gente começa a enxergar problemas numa pessoa que é mais de idade, problemas numa pessoa que recém completou 18 anos, pessoas que normalmente buscam facilitação, facilidade ou até mesmo acabam trazendo problemas da família para si. Então, é um monte de características totalmente diferentes, mas que quando você olha o problema da pessoa, você se empatiza e se conecta pelo problema dela, porque o problema é o mesmo que o seu, mesmo sendo totalmente diferente. E aí, a gente chega na construção visual. Depois de explicar um pouco sobre o contexto onde a gente embasou a nossa construção visual, a gente chega nela. Primeira coisa, diferenciação. Primeira coisa, voltando aos 3 pilares. Diferenciação. Facilidade e modernidade. A diferenciação. Quando a gente pega a Andrade e a gente escreve Andrade no teclado, se a gente viesse aqui e embasasse isso para você, falar: Gustavo, a partir de hoje, essa é a sua identidade visual. Andrade, só, mais nada. Você vai falar: tá, ok, legal, minimalista, clean, mas precisa de mais. E é por isso que a gente coloca a diferenciação. Quando a gente muda o Andrade puro, o Andrade simples, para algo diferenciado, para algo que faz sentido e que tem conexão, que uma coisa depende da outra, para ter continuidade, a gente chega em um resultado assim. Um pilar que realmente estrutura e dá embasamento para a continuidade da empresa, para as coisas continuarem acontecendo. Não é porque, como eu disse, uma pessoa tem um problema e você não tem, você não vai simpatizar, você não vai apoiar ela, você não vai segurar a responsa e a bronca dela. Você vai fazer com que o seu todo faça parte do pequeno problema da pessoa e o pequeno problema da pessoa faça parte do seu todo. Certo? E a gente sai disso para isso. A gente tem aqui uma construção, Andrade, soluções financeiras. Algo clean, simples, mas ao mesmo tempo diferente e com potência. Quando a gente fala de facilidade, a gente fala de transformar um elemento tão simples, tão básico, em algo tão fácil de ser aplicado. E aí a gente começa a ter possibilidades. E é isso que, a partir de hoje, a identidade visual da Andrade vai te permitir. Possibilidades. Quando você expande a primeira letra, a letra A, que é a letra inicial, que é onde começa tudo, que dá sustentação para o restante acontecer, que tem essa continuidade, você começa a perceber a diferenciação.
Você começa a perceber a facilidade em aplicar. Então pode ser aplicado como textura, pode ser aplicado como um pattern, que é uma estampa que se repete. Pode ser aplicado, por exemplo, em todos os pontos de contato, do menor ao maior, sem ter nenhum ruído de legibilidade ou leiturabilidade. E quando a gente chega aqui nessa questão de ruído de legibilidade e leiturabilidade, a gente começa a praticamente trabalhar com 4 pontos do design. Questão de ter fácil visualização, ou seja, a gente não causa nenhum ruído. A gente tem a questão da tipografia sendo trazida para frente, vocês trabalham com o nome de vocês. Então, essa tipografia mais voltada para o nome tem que estar presente. Fica fácil de desenhar, ou seja, você pode fazer isso num guardanapo durante uma reunião no restaurante. Então, é fácil associar, isso vai ficando cada vez mais no subconsciente das pessoas. E tem a diferenciação, porque não é só simplesmente Andrade, é a Andrade. É diferente. Modernidade, uma coisa que a gente busca sempre nos nossos trabalhos, nas nossas empresas parceiras, porque a gente sempre fala que um bom trabalho, ele é um bom trabalho hoje, ele é um bom trabalho daqui 6 meses e daqui 15 anos. É um trabalho atemporal. E aí a gente fala sobre o tom roxo azulado da Andrade. É uma cor da Andrade, é a cor que a Andrade precisava ter para se diferenciar e para ser moderna. E a partir de agora a gente apresenta a identidade visual e o resultado final dela. Essa é a paleta de cor da Andrade. Um azul aqui do lado esquerdo, um pouco mais padrão, mais fechado, mais sólido. O neon blue, que é o nome que a gente deu, é um azul um pouco mais contrastante, mais digital. Então aqui a gente já tem o melhor dos dois mundos. O lado escuro, o lado do azul escuro, mais sóbrio, é um mundo mais corporativo, mais offline, mais de burocracia. E ao mesmo tempo você tem o digital, o melhor do novo, o melhor do lado que as pessoas buscam hoje em dia. Diferenciação, modernidade, etc. E além disso, o branco e o preto. Aqui você vê a identidade visual já sendo aplicada no azul da marca, no branco também. Aqui a gente já tem o azul sendo aplicado no Andrade e o neon atrás. Aqui o inverso, branco e o neon aplicado. E aqui o branco e preto, para você ver como ela se comporta também de forma bem minimalista e bem clean. A partir de agora, eu vou falar um pouquinho sobre a tipografia. Essa tipografia foi ajustada ponto por ponto para ter um ajuste ótico. Quando a gente bate a letra no teclado, a gente tem a letra como ela vem de fábrica. Quando você começa a ajustar a letra, você começa a trazer personalidade para a tipografia. E todos os pontos foram ajustados para ter, na continuidade, uma leitura fluida, para ter todos os espaçamentos bem feitos e etc. Então, esse carinho a gente tem e teve nesse projeto. Aqui a gente apresenta a tipografia do projeto, que é uma tipografia bem ampla. Você consegue trabalhar desde a versão mais leve dela, que é do lado esquerdo, até a versão um pouco mais pesada, que é do lado direito. Então, vai da light até a black. É uma tipografia bem completa e bem moderna também. E aí, você consegue ver aplicações com a tipografia e já com as cores da marca, juntamente com o elemento da identidade visual sendo aplicado. Há 16 anos, intermediando negociações com credores, mais de 3.200 clientes satisfeitos, com reduções nas dívidas. E, por último, suas dívidas estão com os dias contados. Entre em contato e saiba mais. E agora, a gente começa a apresentar o desdobramento dessa identidade visual. Como ficará, ou até mesmo como ficaria, nas redes sociais. Uma pegada muito mais jovem, uma pegada muito mais moderna, uma pegada muito mais que faz sentido no todo. Porque uma identidade visual precisa disso, ela precisa ter a sua identidade. Você precisa bater o olho e reconhecer. Então aqui a gente tem alguns exemplos de posts que a gente pode trabalhar com os dizeres. Quais benefícios de negociar com a gente ao invés de negociar direto com o banco? 5 vantagens que você só encontra aqui. Saiba como ter o seu nome limpo de novo, de forma simples. Suas dívidas estão com dias contados? O que ninguém te conta sobre negociação de dívidas. E por aí vai. Além disso, a gente também teve um cuidado e um zelo especial com o ícone, que vai estar explícito na marca, na tipografia, no nome, e também ele pode ser trabalhado de forma isolada. Então você consegue ver que, por exemplo, numa representação de um site, ele fica lá no topo, escrito por extenso, completo. Quando vai para o ícone, ele consegue ser reduzido e trabalhado de maneira perfeita também.
A mesma coisa aqui. Quando fica lá no favicon, que é aquela bolinha que entra no site quando você consegue ver, você consegue ter ele ali de forma bem visível, bem tranquilo. Uma notificação no aplicativo, por exemplo, no celular, numa questão mais web, também consegue ver, consegue ter essa representação. Então, a identidade visual se comporta muito bem, desde a maneira mais completa até a maneira mais reduzida. A gente traz aqui também, futuramente, como a gente conversou numa reunião, quem sabe, um serviço específico, a Andrade Plus. A Andrade Plus serve para a família, para empresas e para você. Abraçando todos os públicos, fazendo com que todo o nosso storytelling faça sentido e nossa comunicação também faça sentido. E aí a gente traz um tom preto, né, que faz parte da identidade visual, só que quando é para destaque a gente traz o neon blue, que serve justamente para isso. Muito legal. Aqui a gente tem a representação do novo site, como ficaria, soluções financeiras descomplicadas, conheça nossos serviços, toda a identidade visual já aplicada, bem tranquilo, minimalista, você consegue ver que o A ele se comporta muito bem como elemento de fundo, elemento de textura, complemento. Aqui é o uniforme da empresa, o azul escuro, bem padrão, bem sólido, os botõezinhos só para dar aquela diferenciação no neon blue e o Andrade bordado aqui no lado esquerdo do peito, tranquilo. Assinatura de e-mail, Gustavo Andrade, CEO and Founder. Aqui todas as informações já, identidade visual aplicada, e aí você consegue perceber como que ela funciona e se comporta muito bem. Vou esperar você tirar uma fotinha. Obviamente que depois esse PDF vai para vocês, vou enviar e aí a gente vai conversar. Aqui a gente tem o cartão de visita. Como você pode ver, tem um aspecto disruptivo, como eu disse, a gente consegue usar. O Andrade fica ali no rodapé, no verso fica Gustavo Andrade, o seu número de telefone. Aí, num outro modelo de cartão de visita, fica à frente, né? Fica mais neon blue, o Andrade lá no rodapé também. E no verso, branco, com uma outra aplicação, um pouco mais um em cima do outro. Mas, ao mesmo tempo, todos casando perfeitamente. Aqui a gente teria algumas aplicações na papelaria, então um papel timbrado, um papel de contrato que envia para o cliente assinar, até mesmo um envelope de carta, o próprio cartão de visita sendo replicado ali para vocês terem essa visualização. E aí, quando a gente vai colocar no papel timbrado, por exemplo, a gente coloca o logo lá em cima, bem visível para representar a empresa. No lado direito superior, algumas informações, e-mail, endereço, coisa nesse sentido. E lá embaixo, no lado direito inferior, o ícone, só para ser realmente a marca registrada. E aqui, por fim, uma eco bag da Andrade com uma aplicação mais disruptiva. A Andrade sendo aplicada na vertical, do lado direito aqui, mais ou menos parecido com o cartão de visita. E aí a gente chega no final da apresentação. Mais uma vez, eu queria agradecer. E agora, eu queria saber e ouvir de vocês se está aprovado, se vocês gostaram, o que vocês acharam. Vou voltar para uma tela aqui, para a gente ter a visualização melhor. Deixar aqui que talvez essa seja a tela que vocês mais gostaram. Fala você, meu amor, primeiro. Nossa. Não, eu achei. Fiquei impressionada. Não esperava. Ficou muito legal. Não sei nem como que a gente usou essa. Não tá usando aí o que a gente usou. O quê? Verde? Nada a ver. Nossa, ficou muito top, adorei. Não, e o pior que, pra mim, assim, surpreendeu muito, porque eu jamais imaginaria que eu chegaria nisso. Acredita? Uhum. Não, absurdo. Ficou muito legal. E o que você mais gostou, meu amor? Meu, não gostei de tudo. Gostei da cor. Gostei disso. Gostei de tudo. Então, Nossa, tô impressionada. o azul, como que é? O Blue Neon, que a gente vai chamar? Neon Blue. Neon Blue, achei demais. Eu achei massa demais. Eu piro nesse azul mais escuro, nesse spot mais de azul marinho. Sim. Mas eu não consegui imaginar jamais fazendo isso, acredita? Mas o uniforme ficou muito top, sério. Ficou muito bom mesmo. De verdade. Feliz. É como a gente falou na reunião, a gente queria trazer algo que fosse moderno, disruptivo, mas ao mesmo tempo sóbrio e manter-se, de certa forma, a linguagem com o cliente de vocês, né? Porque também não pode se distanciar tanto. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um pouquinho aqui do digital, do moderno, a gente ainda tem aquela questão mais séria, para mostrar que a empresa, como você falou, né? Será que é possível ter uma empresa séria e alegre ao mesmo tempo? Aqui vocês conseguem perceber. É séria na questão do compromisso com o cliente, mas é feliz, é alegre, moderna, do posicionamento, é moderna, enfim, tudo isso.
Cara, e é incrível porque, por exemplo, o aplicativo que você deixou ali vai para mostrar no celular. Eu já vejo esse negócio rodando, sabe? Sim, Parece que você conseguiu extrair tudo assim de mim. E principalmente, se eu soubesse que a apresentação era tão boa, eu tinha apresentado amanhã na festa, né? Não hoje. Porque eu jamais vou conseguir replicar essa sua parte também. Faz o negócio sim. virar um espetáculo. Parece que eu tava vendo um show. Né? Fico feliz, de verdade. E é isso, a gente fez todo esse trabalho, como a gente conversou na reunião também, buscando a essência do Gustavo. Lembra que você respondeu no briefing? Aquela parte que você respondeu até me emocionou. Você falou assim, cara, eu abri a minha empresa para ter mais tempo de qualidade com a minha família, para ter mais tempo de qualidade com a minha filha, para realmente dar uma vida boa para eles, para elas e tudo mais. E aí, quando a gente foi rabiscar, rascunhar, eu ficava, cara, a gente precisa trazer isso de certa forma na identidade visual, para quando o Gustavo entrar na empresa dele e olhar a identidade visual aplicada, ele consiga se ver na identidade visual, ele consiga sentir uma paixão pela identidade visual. E aí essa questão do A, o primeiro A aqui, dando essa sustentação para o restante do nome, fazendo com que uma coisa compense a outra e de forma isolada, ele se comporta muito bem, mas ele tem muito mais brilho quando está em conjunto. Cara, isso talvez seja a cereja do bolo, modéstia à parte. E aí, quando a gente conseguiu chegar nesse resultado, a gente pensou, cara, é isso e a gente vai com essa apresentação para o Gustavo e espero que ele aprove. O engraçado é que eu não quis fazer, por exemplo, amanhã, eu poderia até ter feito com ele junto, mas é porque eu imaginava que alguma coisa ia falar assim, vamos mudar isso daqui, sabe? Uhum. E não tem nada que me gere qualquer tipo de desconforto, de falar assim, vamos só alterar essa coisa, que eu acho que não faria Sim. sentido para mim tentar mudar qualquer tipo de coisa, sabe? Uhum. Esse Andrade com esse preto, com esse meio que cinza por baixo, sabe? Eu achei muito massa. Sim. Eu imagino um aplicativo com aquela parte do Andrade Plus que você falou, né? Sim. Cara, ajudou muito no Brave, mais do que eu esperava. Assim. Eu consigo ver daqui pra frente o que fazer através disso, sabe? Antes meio que vai indo. Agora já parece que me norteou pra minha empresa pra frente, sabe? Sim, é justamente. Quando a gente vai apresentar uma identidade visual, eu gosto de falar para os clientes que a gente gosta de brincar com a imaginação. A gente mostra tudo aqui para você ter a visualização, só que o melhor de tudo é fazer com que você consiga imaginar os próximos passos. E se a gente conseguiu fazer isso hoje, é porque o dever está cumprido. E aí eu fico imensamente feliz. Caramba, cara, eu quero que o seu trabalho chegue para muita gente. Amém. Nosso trabalho. Porque a partir de agora, a gente vai desdobrar isso para o social media, para as redes sociais, para as aplicações e tudo mais. E agora a gente tem um novo trabalho pela frente, que é fazer com que essa identidade visual realmente marque as pessoas e que sua marca realmente fique cada vez mais conhecida, chegue para mais gente. E esse trabalho também você pode contar com a gente 100%. Não. E assim, eu quero que você entenda que eu quero que outros empresários sintam o que eu senti hoje, verdade. Sim. Parece que até hoje está perdido em relação a isso e é uma coisa tão importante para a gente, né, amor, que é empresa. E eu queria que todo empresário contratasse Davi para chegar no negócio desse, verdade. Fico feliz, cara. Você não sabe o quanto que me deixa, tipo, realizado ouvir isso, sério. Porque como a gente falou, a nossa conexão foi muito boa. E aí, quando você, além de alcançar as expectativas, você, de certa forma, superar as expectativas, vou dormir até mais feliz hoje, tranquilinho, sabendo que deu tudo certo. Mas gostei demais mesmo. Fico a feliz. Gente tem que agora combinar com vocês fazerem no site. Vocês conseguem fazer por aí pro pessoal, né? Sim. A gente tem braço para isso e a gente vai conseguir replicar tudo da identidade visual que a gente apresentou aqui no site. Perfeito. Peraí que minha mãe tá me ligando aqui perto. Tranquilo. E aí, só para explicar, Gustavo, eu vou mandar esse PDF para você, tá? E aí você tem um tempinho para ver, tranquilo, tal. Vê o PDF, analisa, lembra da apresentação. Essa apresentação também está ficando gravada, caso você queira ela também, fica à vontade. E aí, eu sempre peço para o cliente, vê, e por mais que no momento aqui a gente, aprovou tal, vê, respira, beleza. Se tiver realmente aprovado, porque espero que sim, você me manda um ok no WhatsApp. Fala, Davizão, a gente viu aqui,
está realmente aprovado, é isso. Aí qual que é o nosso próximo passo? A gente fecha todos os arquivos da identidade visual e manda para você ter em mãos, para você conseguir aplicar por aí, para você conseguir utilizar da maneira tranquila. E aí o nosso próximo passo, logo em sequência, é nos reunirmos sobre o social media. Linha editorial, quais serão os conteúdos que a gente vai gerar, quais são os próximos passos da empresa também, fazer essa ativação de marca, que é muito importante, para não mudar de forma abrupta, para fazer com que os clientes sintam um estranhamento. Então, a gente precisa fazer toda essa transição de forma fluida, de forma segura e tranquila, e esses serão os nossos próximos passos, beleza? Não, perfeito. A gente vai conversando, então. Eu vou usar o conselho que eu te dei, que eu estou dando para os outros, eu vou usar para mim. Eu vou fazer de tudo para não gostar de alguma coisa. Porque se tiver alguma coisa para mudar, a gente muda através disso. Mas não faça isso com o meu coração. Eu sou ansioso. Mas acredito que não tenha nada mesmo para mudar. Mas eu vou fazer uma força para tentar não gostar de algo. Beleza, me avisa sim. Então eu vou te mandar esse PDF agora. E aí, qualquer coisa, no mais, sabe que pode mandar mensagem, estou por aqui e a gente vai conversando. Fico no aguardo da sua mensagem e aí, se tiver tudo certo, já fecha os materiais e te mando. Fechou. Cara, fechou? Muito obrigado, viu? Eu quero agradecer, Gustavo, de verdade. E Mariana, muito obrigado pela presença. Fico muito feliz que você tenha gostado também. E qualquer coisa, só chamar, mandar mensagem que eu estou disponível. Demorou. Tamo junto, viu? Abraço. Abraço. Tchau, tchau. Valeu.